Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! A Guerra da Arte, Steven Pressfield. A Guerra da Arte de Steven Pressfield é um livro dedicado a ajudar escritores e outros artistas a superar barreiras criativas e produzir trabalhos valiosos e satisfatórios. Pressfield discute suas próprias lutas artísticas e usa exemplos de artistas ao longo da história para inspirar e orientar outros criadores. Sempre que alguém persegue um objetivo ou um sonho, essa pessoa é confrontada com a resistência. A resistência é uma energia negativa que aparece sempre que uma pessoa tenta dar os passos em direção ao seu melhor eu. Ela é a razão pela qual as pessoas têm problemas para iniciar programas de exercícios ou se comprometer com relacionamentos e é também o que impede um artista de seguir seu ofício. Para escrever um romance ou pintar um quadro, um artista deve superar a resistência interna e externa. A véspera de Ano Novo é um momento em que as pessoas criam resoluções para mudar suas vidas de maneira positiva. Como tal, marca o início de um ponto alto anual para a resistência. Nos Estados Unidos, mais de 40% das pessoas fazem resoluções para o Ano Novo. As pessoas prometem a si mesmas que vão se exercitar mais, terminar as tarefas em casa ou até começar o romance que sempre quiseram escrever. Nas 2 primeiras semanas do Ano Novo, as pessoas tendem a seguir bem. Elas vão à academia, recusam sobremesas e começam a escrever ou pintar. Mas depois disso, as coisas começam a desmoronar. Em fevereiro, as pessoas já estão retrocedendo e logo em seguida, a maioria das resoluções é abandonada. No total, apenas 8% das pessoas cumprem as resoluções de Ano Novo. Isso significa que 92% daqueles que fazem resoluções foram derrotados pela resistência. Como alguém pode derrotar a resistência e seguir uma resolução de Ano Novo? Uma chave pode ser focar em apenas uma pequena resolução, em vez de várias. Um grande objetivo, como completar um romance, pode ser muito assustador para enfrentar diariamente. Um objetivo mais viável, como escrever por 30 minutos todos os dias, pode ser mais fácil de realizar. Da mesma forma, na superação da resistência, é importante focar no presente imediato. Um artista precisa pensar sobre o que ele ou ela pode fazer imediatamente para avançar em direção a um objetivo. A resistência pode minar um criador de várias maneiras. Talvez o sinal mais óbvio da resistência interna seja a procrastinação. Quando os criadores se veem perdendo tempo no Twitter, limpando a casa, anotando recados, olhando para o teto ou pegando qualquer desculpa para evitar o trabalho da criação, isso é um sinal da resistência. Procurar ou ser obcecado por sexo também pode ser uma forma de resistência, assim como qualquer outra obsessão ou busca que ofereça gratificação imediata no lugar do trabalho árduo da criação. Escolher deliberadamente a infelicidade, deixando de cumprir obrigações ou sabotando relacionamentos, também pode ser uma forma de resistência. Os criadores podem tentar atrair a atenção e se distrair de seu trabalho, gerando drama e angústia interpessoal. Uma maneira pela qual a resistência pode se manifestar é através do vício. Muitos artistas foram viciados, incluindo o romancista Ernest Hemingway, a poetisa Anne Sexton, a cantora de jazz Billie Holiday e o comediante John Belushi. De fato, o vício é tão comum entre os artistas que existe um mito popular de que o abuso de substâncias alimenta a criatividade, ou é necessário para ela. Pesquisadores, no entanto, descobriram que este não é o caso. O neurocientista David Linden, da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, por exemplo, contesta fortemente que o vício estimula a criatividade. Na verdade, há uma boa evidência de que os criadores de conteúdo se tornam mais criativos depois de deixarem de usar drogas ou álcool. Bob Dylan lançou seu trabalho mais famoso, incluindo os álbuns Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, depois de chutar seu vício em heroína. Da mesma forma, os atores Anthony Hopkins e Drew Barrymore revigoraram suas carreiras após se recuperarem do vício. De acordo com Chris Byrne, da clínica de reabilitação Castle Craig, o vício é muitas vezes uma resposta ao medo de que alguém não seja mais capaz de criar, em vez de ser o combustível da criatividade. Quando os artistas temem não poder escrever o próximo romance ou pintar a próxima coleção de trabalhos, podem recorrer a drogas ou álcool para se distrair da ansiedade. O vício, então, é uma consequência da resistência, que gera insegurança, incerteza e medo. Quando um artista tem medo de buscar um projeto,
Isso significa que é a coisa certa para o artista prosseguir. A resistência é maior quando o empreendimento artístico é importante, necessário e central para o crescimento espiritual. Ela é mais poderosa quando um artista está mais apaixonado ou focado em um projeto. Portanto, a resistência não é apenas uma barreira, é também uma ferramenta que diz ao criador quando ele está no caminho certo. Radha Markham, jornalista, poetisa e editora, argumenta que até mesmo o bloqueio do escritor pode ser positivo e não negativo. Segundo Markham, quando um escritor é bloqueado, isso significa que o escritor está tentando dizer algo novo e diferente. Quando um escritor está simplesmente repetindo clichês ou trabalhando com ideias familiares, ele ou ela pode avançar com confiança. Já a partir em novas direções é perigoso e difícil. O bloqueio do escritor significa que o escritor está tentando algo que ninguém fez antes. Ele também pode ser um sinal de que o escritor está avançando ou alcançando um novo nível de excelência. Quando os padrões de um escritor aumentam, ele pode ter dificuldade em cumpri-los, ou se preocupar em não conseguir cumpri-los. Resistência, na forma de bloqueio, mostra ao escritor que ele está trabalhando para um novo nível de realização. Um profissional é alguém que está totalmente comprometido com sua arte e a trata como um chamado em tempo integral. Enquanto um amador cria por diversão, um profissional cria com determinação. O profissional trabalha não importa se ele está inspirado ou motivado. Esta é a única maneira de superar a resistência. O trabalho nega a resistência e o profissional dedica-se a trabalhar de uma maneira que o amador não faz. Julia Cameron, guru da criatividade e autora do The Artist's Way, concorda que o trabalho e a dedicação são importantes para pressionar a resistência. Ela recomenda o uso de páginas matinais. Os artistas, diz ela, devem se sentar todas as manhãs e escrever 3 páginas sobre o que quer que esteja em suas cabeças. As páginas devem ser pessoais. Elas não devem ser mostradas para ninguém. Cameron diz que este exercício de fluxo de consciência ajuda a cristalizar os pensamentos criativos e a trabalhar através das ansiedades. É também uma maneira de fazer com que os escritores escrevam sem se preocupar se o resultado é bom ou ruim. Os escritores precisam avaliar e editar seu próprio trabalho. Quando eles se tornam muito focados nessa avaliação, eles podem ser desviados pela resistência. As páginas matinais são uma maneira de começar a trabalhar como profissional. Artistas profissionais também trabalham por dinheiro. Eles veem a arte como um negócio. Para os profissionais, a arte é um trabalho a ser feito, e não a totalidade de quem eles são. Isso significa que eles podem aceitar críticas e retrocessos sem considerá-los repreensões pessoais. Mas só porque os profissionais vão trabalhar por dinheiro não significa que farão qualquer coisa por ele. Também não significa que o profissional se torne rico, ou mesmo que o profissional seja necessariamente pago pelo seu trabalho. Em vez disso, trabalhar por dinheiro ou com a intenção de ser pago é uma forma de criar a relação profissional correta com a arte, um relacionamento comprometido e diligente, mas não excessivamente emocional. Um escritor que cultivou uma atitude profissional em relação ao seu trabalho foi o romancista britânico do século XIX, Anthony Trollope. Em sua autobiografia, Trollope explicou que se preparava para começar a escrever às 5:30 da manhã todos os dias e que era prática minha não me permitir misericórdia. Ele então escrevia 3 horas todos os dias, a um ritmo de 250 palavras a cada 15 minutos. Quando terminava, partia para o trabalho diário no escritório do serviço postal. Se Trollope terminasse um romance às 6:30 da manhã, ele começaria imediatamente o próximo e continuaria escrevendo até às 8:30 da manhã, não importando o que acontecesse. Desta forma, Trollope completou mais de 45 longas novelas, incluindo obras famosas, bem como livros de viagens, ensaios, biografias e histórias. Trollope manteve registros meticulosos de suas vendas originais. Por exemplo, em sua autobiografia de 1883, ele observou que recebeu um adiantamento de 100 libras na Barchester Towers. Por mais de 20 anos, o Barchester Towers e um dos outros livros populares de Trollope, The Warden, de 1855, juntos, renderam mais de 700 libras ao autor. Isso pode não parecer muito hoje, mas um autor que ganhou 100 libras no tempo de Trollope estaria no mesmo nível de alguém que ganha várias centenas de milhares de dólares hoje, sinal de que Trollope teve muito sucesso. Ele estava focado em dinheiro quando escreveu todas essas quantias na história de sua vida? Não, ele estava apenas agindo como profissional. Escrever para ele era um negócio, e ele tratou como tal. Isso não significa que ele não tenha sido criativo. Pelo contrário, por ser tão profissional e focado,
Ele conseguiu criar dia após dia uma quantidade enorme de trabalho que ainda é lido e admirado mais de 150 anos após sua morte. Existe uma força espiritual que apoia a criação e os criadores. Isso pode ser pensado como um fenômeno natural, ou como Deus, ou como anjos. Em qualquer caso, quando um criador começa a trabalhar, existem poderes invisíveis que o apoiam e sustentam. Os gregos personificaram esses poderes como as 9 musas, filhas de Zeus e Mnemosine, cada uma das quais era responsável por uma arte diferente. O criador de histórias em quadrinhos Alan Moore, que escreveu Watchmen e V de Vingança, argumentou que criatividade e espiritualidade estão intimamente ligadas. O próprio Moore é um mágico praticante e tomou como sua divindade pessoal e musa um antigo deus serpente romano chamado Glycon. Moore argumentou que a imaginação, a criatividade, a espiritualidade e até a ciência estão todas ligadas em um único conjunto. Ele aponta para o cientista Albert Einstein, que criou sua teoria da relatividade depois de experimentar uma espécie de visão inspirada, na qual ele se viu voando ao lado de um raio de luz. Da mesma forma, James Watson, que descobriu o DNA, descobriu sua estrutura espiral após sonhar com uma escada. A linguagem do mundo é criatividade, e a prática da arte em si é um esforço espiritual. Para Moore, as musas são tão reais ou até mais do que as palavras que inspiram. Magia, diz ele, em nossa formulação, parece intimamente envolvida com a criatividade e com a criação, em qualquer sentido que queiramos dizer esses termos. Assim, fazer arte significa interagir e ser apoiada por poderosas forças universais. O ego é o local da resistência. Os artistas devem aprender a viver no self. O psicólogo Carl Jung dividiu cada indivíduo em ego e self. O ego é a parte da identidade que é focada no mundo real e na existência material. O self é o aspecto espiritual da psique, que está ligado ao inconsciente coletivo e ao universal. Ele está ligado a Deus e às forças da criatividade. O ego está preso no corpo e desconfia da criação artística. Muitas pessoas passam a vida presas no ego, sem a noção da amplitude maior do ser. Elas estão presas a uma visão limitada de sua própria identidade. Elas não podem ver o mundo mais amplo, ou o self, ao redor delas. Isso é análogo à famosa discussão do filósofo grego Platão sobre a consciência humana, circunscrita em sua alegoria da caverna. Platão diz que os seres humanos vivem suas vidas como pessoas presas e acorrentadas em uma caverna. As cabeças dos prisioneiros estão imobilizadas e só podem olhar para frente. Há um fogo atrás deles, e quando as pessoas passam diante do fogo, suas sombras são lançadas na parede. Todos os prisioneiros veem ou sabem que as sombras cintilam diante deles. É isso que eles pensam ser a realidade. Assim, eles confundem as sombras com a verdade. Assim como na formulação de Jung, o ego pensa que esse mundo, definido por corpos e morte e sucesso material, é o único mundo que existe. Jung e Platão sugerem que as verdades espirituais são reais, enquanto o mundo aparente e observável não é. Artistas cuja psique se expande para incluir a dimensão espiritual da existência, como William Blake, são como aqueles que são capazes de se desviar das sombras e olhar para a realidade. Os artistas não devem se concentrar na hierarquia, ou em se preocupar se são melhores, mais famosos ou mais bem-sucedidos do que os outros. Os artistas devem se concentrar em dominar seu próprio território, o lugar onde eles são especialistas, ou têm controle ou domínio. Por exemplo, o território de Arnold Schwarzenegger era o ginásio. O território de Tiger Woods é o campo de golfe. O território do músico de jazz Louis Armstrong era seu trompete. Ele dedicou tempo e esforço para dominar seu instrumento, e sua dedicação ao trompete sustentou sua criatividade. Ao deixar de lado a hierarquia por território, um artista se afasta da opinião do mundo e se concentra na arte pelo seu próprio bem. Quando o artista se dedica a um território específico, esse território devolve a energia positiva necessária para superar a resistência. A poetisa Emily Dickinson era notoriamente despreocupada com fama e hierarquia. Ela compartilhou sua poesia com amigos e familiares, mas fez pouco esforço para publicar ou ganhar notoriedade ao longo de sua vida. À medida que envelhecia, a notícia de seu trabalho se espalhava e 1 ou 2 poemas apareceram anonimamente em jornais e coleções. A autora Ellen Hunt Jackson estava irritada com Dickinson por se recusar a publicar. Mas Dickinson continuou a valorizar o território sobre a hierarquia. Ela se dedicava à tarefa de escrever poesia, não para se medir contra os outros ou para acomodar os desejos de outras pessoas por seu modo de produção.
Ela não queria ser famosa, pois teria interferido em sua vida e trabalho. Resistência é a energia negativa que fica entre uma pessoa e seus sonhos. A resistência assume muitas formas, incluindo procrastinação, sexo, problemas, autodramatização e automedicação. A resistência é uma coisa boa, na medida em que assegura ao artista que ele ou ela está seguindo um caminho que vale a pena. Para derrotar a resistência, um escritor deve pensar como um profissional, não como um amador. Isso significa trabalhar bastante para superar obstáculos e tentações. Artistas profissionais separam-se do seu trabalho. Embora isso às vezes signifique ser pago pelo trabalho artístico, o artista profissional nunca se esgota. O universo apoia a criatividade e ajudará o artista a ter sucesso se o artista colocar o trabalho. Indivíduos são divididos em um eixo mundano e um ser espiritual mais amplo. Os artistas profissionais não estão preocupados com a hierarquia. Em vez disso, eles se concentram no território. Neste livro, você aprendeu que, seja o seu objetivo criativo artístico, como escrever um romance, ou orientado a negócios, como gerenciar uma empresa iniciante, você terá que enfrentar forças negativas que se opõem à sua criatividade. Derrotar essas forças é necessário para atingir seus objetivos mais altos. Você pode fazer isso aprendendo a identificar essas forças e depois superando-as por meio do trabalho árduo e persistência. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix. É o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção. Estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.